Mestre, já me reconheço nessa estrada viajante milenar. Meu maior desejo é educar meus passos. Minha alma atenta já não se contenta apenas em saber. Quer sentir a alegria da boa notícia. Mestre, eu quero florescer, sondando sem distração os meus campos, meus espinhos, meus perfumes, meus caminhos. Dizer, olhando os olhos teus, que eu encontrei o endereço de Deus. Abençoa meu esforço de amar, Yeshua. Olá, a reflexão de hoje abrange os ensinamentos dos Espíritos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 10, que trata de uma das bem-aventuranças, a misericórdia. E dentre os temas propostos nesse capítulo está o que iremos trabalhar hoje, que é o perdão das ofensas. Nas instruções dos Espíritos de Simeão e o apóstolo Paulo, encontramos esses ensinamentos. E então eles começam nos propondo a seguinte reflexão, oriunda da conversa de Pedro com Jesus a respeito do perdão das ofensas. E Pedro então questionou a Jesus: quantas vezes devemos perdoar ao nosso irmão quando ele nos ofender? Seriam até 7 vezes? Questionou Pedro. E Jesus então respondeu que não, que nós devemos perdoar os nossos irmãos até 70 vezes, 7 vezes. E o que Jesus então quer nos ensinar com isso? Vamos iniciar com o que Simeão nos propõe deste ensinamento, né? E ele nos fala o seguinte, que o perdão das ofensas é um dos ensinamentos que devem tocar mais profundamente a nossa inteligência e o nosso coração. Tamanha a importância deste ensinamento de Jesus para a nossa caminhada evolutiva, tamanha a importância de tudo aquilo que nos oferece enquanto formos aqueles que ofertam o perdão, muito mais do que aqueles que recebem o perdão. E também um outro ensinamento desta passagem é de que Jesus quer nos dizer que devemos perdoar ilimitadamente, ou seja, devemos perdoar tantas vezes quantas forem as ofensas proferidas contra nós. E para isso, há algo muito importante do nosso íntimo, do nosso interior, que requer o esquecimento de nós mesmos. Por quê? Porque perdoar as ofensas requer deixar de lado todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, né? Todos esses vícios morais que acabam poluindo o nosso coração, né? Poluindo o nosso interior. E assim, nós daremos espaço à humildade, à brandura, todos aqueles bons sentimentos que surgem em nós quando perdoamos. E também é importante que nós possamos nos colocar diante do nosso irmão, como fazemos quando nos colocamos diante do Pai Celestial quando pedimos perdão. E então devemos ofertar esse perdão ao nosso irmão da forma em que nós gostaríamos que o nosso Pai Celestial nos perdoasse, né? Então, neste momento nós podemos pensar quantas vezes pedimos perdão, de maneira realmente ilimitada. São muitas as vezes que nos colocamos diante do Pai. E é assim que devemos, então, ofertar o nosso perdão aos nossos irmãos, não somente quando eles nos pedem o perdão, mas de imediato já quando nos sentimos ofendidos. É muito importante que a gente oferte isso de maneira espontânea.
E então, Simeão diz ainda o seguinte, que nós podemos perdoar tanto através das palavras como através dos atos, mas que não deve ser uma prática em vão, deve ser uma prática com muita intenção, porque não conseguimos viver das nossas aparências. Tudo o que fazemos deve ser com toda a nossa intenção, para que haja um verdadeiro propósito. E devemos também ofertar todo o esquecimento do mal que recebemos, que também é algo muito importante quando oferecemos o perdão. É esse esquecimento do mal para que a gente possa continuar na prática do bem. E encerra Simeão a sua instrução dizendo o seguinte, que nós devemos cuidar de apagar todo o sentimento de rancor que surge em nós quando somos ofendidos, que devemos deixar de lado todas as mágoas, todas as ofensas, pois Deus sabe o que mora no fundo do nosso coração e é isso que realmente importa. E na sequência, o apóstolo Paulo, ele nos oferta o seguinte ensinamento, que perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, também uma reflexão muito oportuna de pensarmos nesse momento se já conseguimos ofertar o perdão, pois aí há um sinal de progresso, aquilo que nós tanto almejamos na nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, não é? E ele nos ensina que há duas maneiras diferentes de perdoar, que há o perdão dos lábios, aquele que ofertamos da boca para fora, digamos assim, e que há o perdão do coração, que é o verdadeiro perdão. E ele então nos exemplifica dizendo assim, que o perdão dos lábios é aquele em que nós falamos que perdoamos, mas ficamos muito felizes quando sabemos o mal que o nosso ofensor está passando e ainda chegamos a pensar que ele realmente merece esse mal que ele está passando. Também é um exemplo de perdão através dos lábios apenas, quando oferecemos o nosso perdão, mas não queremos a reconciliação. Então não há uma verdade naquilo que estamos ofertando, não há uma intenção, não há um verdadeiro sentimento. Pois o verdadeiro perdão é aquele que ultrapassa tudo isso. É aquele que tem a verdadeira intenção de reconciliação, de esquecimento do passado, de esquecimento das ofensas e que faz, de fato, transbordar em nós toda aquela paz e a serenidade oriundas da prática do perdão. E para finalizar, o apóstolo Paulo nos diz assim, que o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar das grandes almas e que o rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Humberto de Campos também contribui com esta reflexão através da psicografia do Chico Xavier no livro Boa Nova, quando ele nos traz um pouco mais do que aconteceu neste diálogo entre Pedro e Jesus. E aí ele passa a nos dizer, passa a nos colocar no texto os dizeres do Cristo para Pedro. E aí ele nos fala mais ou menos assim, que é indispensável nunca perdermos de vista na nossa jornada o nosso próprio trabalho. Então o foco do nosso olhar é no nosso próprio trabalho, que não devemos julgar os outros e nem os esforços dos outros, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Que se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é muito possível que nós também sejamos insuportáveis para muitas pessoas, porque este é um dos propósitos,
né? A convivência com todos os nossos irmãos, a tolerância, a paciência, a compreensão, porque somos pessoas diferentes, a aceitar a diferença nos outros. E que nós temos que perdoar os nossos ofensores, trabalhar sempre pelo bem dos nossos inimigos, que julgamos inimigos, né? Mas que são todos os nossos irmãos, inclusive auxiliar os que zombam da nossa fé ou os que zombam em pensar diferente de nós. E sobre o perdão, continua o Mestre nos dizendo que não exclui a necessidade da vigilância para que nós não nos tornemos vulneráveis à prática do mal, para que nós não nos tornemos vulneráveis aos ataques, aos maus procedimentos. Então, vigiai e orai, né? Um ensinamento muito conhecido de nós. E que a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender. E para alcançar isso, temos que praticar todas as coisas boas, todas as bem-aventuranças, tudo que Jesus nos ensinou, inclusive o perdão. Para bem trabalhar no serviço divino que nos foi confiado. Então, somente neste estado de espírito é que nós conseguiremos fazer parte da obra do Criador, né? Auxiliá-lo nisso tudo. Se os nossos irmãos se arrependem e nos procuram para auxiliá-los, devemos ampará-lo com todas as energias que pudermos dispensar e que nenhuma circunstância devemos cogitar saber se de fato o nosso irmão está ou não arrependido, porque o que nos importa é o nosso objetivo, é focar no nosso trabalho, é focar naquilo tudo que nós podemos melhorar. Esquecer o mal e trabalhar pelo bem sempre. E que Jesus quis nos ensinar quando ele disse que cada homem deve conciliar-se depressa com seu adversário enquanto está a caminho com ele. Ele buscou salientar que ninguém vai conseguir atingir o reino dos céus, ou seja, ninguém vai conseguir construir dentro de si o reino de Deus se alimentar sentimentos como ódio, como rancor, né? Todos os vícios morais. Então nós devemos extirpá-los do nosso coração para dar espaço a sentimentos nobres que realmente irão contribuir. Não poderemos saber, segue o Mestre dizendo, se o nosso adversário está disposto à conciliação, mas podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Então, para que nós possamos ofertar e praticar o bom combate, que em seguida iremos ouvir de Emmanuel algumas palavras, é necessário que nós alimentemos a nossa boa vontade em tudo que realizamos. É algo muito íntimo que está em nós, mas que devemos, de fato, empreender em todas as nossas ações, em todos os nossos propósitos. E Emmanuel, então, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna, nos fala um pouco sobre o que é o bom combate na nossa caminhada evolutiva. E ele inicia nos colocando um dizer de Paulo, que fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Emmanuel nos diz então que nas lides da nossa evolução há o combate e há o bom combate. No combate, nós visamos os inimigos externos. Nós empunhamos armas, inventamos estratégias, usamos da nossa astúcia, muitas vezes saboreamos a derrota dos nossos adversários, entre falsas alegrias, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. E no bom combate há uma grande diferença, porque nele dispomos-nos a lutar contra nós mesmos, assestando baterias de vigilância
em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Então, esse é o verdadeiro foco do nosso trabalho. Não devemos olhar para o outro, criticar, julgar. Vamos ocupar o nosso tempo combatendo a nós mesmos. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. E o bom combate nos liberta o espírito para a ascensão aos planos superiores. Então, nos colocamos livres para progredir, nos colocamos livres para ascender na nossa jornada evolutiva. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido, nos coloca Emmanuel. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com o Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos. Ele empregou todos os seus esforços no combate externo, ávido de dominações transitórias, mas desde o instante em que Ananias o recolheu enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa, incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente. Jamais deixou de servir a causa do bem, que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Então é assim que nós devemos nos colocar diante dos combates da vida, com toda a nossa boa vontade, focando sempre a prática no bem, querendo construir junto com o nosso Pai Celestial, fazendo parte de toda a sua obra, e que ao final das contas sejamos triunfadores de todas as nossas conquistas, merecedores de tudo isso. Perdoa, Casimiro Cunha. Meu amigo da doutrina, perdoa sempre, perdoa. Feliz quem esquece o mal na vida singela e boa. Tolera sempre que possas, sem que exista humilhação, da verdade que enriquece as luzes do coração. Se convocado à palavra, na defensiva do bem, esclarece com bondade, mas nunca firas ninguém. Tem calma, nunca te irrites. A luz da serenidade anula toda mentira, converte toda impiedade. Quem perdoa abre o caminho da vitória contra o mal, conquistando desde a terra a glória espiritual.